Olá pessoal, sou a professora Michele Carvalho e estudaremos através desse vídeo sobre o regime jurídico dos servidores de Tanguá. Bom, estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também os combos promocionais contendo também outras temáticas como a lei orgânica no município de Tanguá e também história e geografia do município de Tanguá, que estão sendo cobrados no edital para o concurso de vocês. Bom, quando estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo. Além disso, eu também irei disponibilizar os cursos contendo as videoaulas organizadas em módulos, de diferentes cargos. Quando estiverem prontos, também colocarei os links na descrição desse vídeo. Então, para você acompanhar e ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Tanguá. Falando agora sobre os adicionais. Nós vimos na aula passada, que em termos de vantagem nós temos, além do vencimento, as seguintes pagas aos servidores: os adicionais, gratificações e indenizações. E agora vamos falar especificamente dos adicionais. Os adicionais, eles são identificados como adicional de férias, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional pela prestação de serviço extraordinário, vantagem pessoal incorporada e adicional de permanência. O adicional de férias, ele é pago independente de solicitação. Ele será pago ao servidor quando o servidor completar um período aquisitivo de 12 meses. Temos também o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Esses adicionais, eles serão pagos aos servidores que estão em contato ali com substâncias consideradas perigosas, radioativas, substâncias tóxicas que podem colocar em risco a vida desses trabalhadores. Bom, no caso da periculosidade, será atribuído ao servidor que tiver ali em risco de ter lesões em razão de métodos, em razão das condições de trabalho. E aí será pago no percentual de 30% em relação ao vencimento correspondente ao nível inicial de referência 1 da classe 1. Então, ele receberá 30% a mais em relação ao vencimento que ele receberia na referência 1 classe 1. Já em relação à insalubridade, ele vai receber em razão dele estar exercendo atribuições em caráter contínuo, em atribuições ali que colocam em risco a sua vida por conta de exposição a agentes nocivos à saúde, e aí por conta da intensidade da exposição a esses agentes e pelo tempo de exposição a esses agentes. E aí esse percentual da insalubridade vai variar de 20% a 40%, será de 20%, 30% ou 40%. Também será em cima do valor correspondente ao nível inicial da classe 1. E seguirá uma classificação, vai ser ou grau mínimo, ou grau médio, ou grau máximo. E aí vale dizer, gente, que a servidora gestante ou lactante, ela será afastada enquanto durar a gestação e a lactação, tá? Ela será removida para um local salubre, que não seja perigoso, não seja penoso para ela. E aí, claro que ela não fará jus a esse adicional. E o adicional pelo serviço extraordinário, ele será pago em função das horas a mais trabalhadas pelo servidor. São as horas extras. O servidor trabalhou a mais, ele vai receber a mais por isso. Então, além das horas normais de trabalho, limitada a duas horas por jornada em caráter eventual e excepcional, em até 4 horas por motivo de força maior. Então, o servidor ele pode fazer hora extra? Pode. Ele pode fazer até 2 horas extras por jornada. Eventualmente, excepcionalmente, ele pode fazer até 4 horas extras. E quanto que ele vai receber a mais por isso? Ele será acrescido 50% a mais em relação ao valor da hora normal. Então, ele receberá 50% a mais por conta da hora extra que ele desempenhou. Vale dizer também que nenhum servidor poderá prestar mais de 60 horas mensais extraordinárias, admitindo-se até 90 horas no mesmo mês, quando for comprovado o motivo de força maior. Então, o servidor pode fazer 2 horas a mais por jornada. Excepcionalmente, ele pode fazer 4 horas, mas a regra são 2 horas. Numa situação excepcional, 4 horas por jornada. E não pode exceder a 60 horas por mês. Porém, também se admite até 90 horas quando for comprovado o motivo de força maior. Tem uma excepcionalidade, uma exceção que é até 90 horas, mas aí tem que comprovar que realmente foi necessário ultrapassar esse limite de 60 horas. E outra coisa, ele não pode ficar sempre fazendo hora extra, tá? É vedado o servidor fazer hora extra de forma contínua, por mais de 90 dias continuados, tá? Então tem que ter um intervalo mínimo de 30 dias entre uma convocação e outra.
isso, gente, para evitar que se você está fazendo muita hora extra, é porque você está precisando de funcionário, porque está tendo ali uma carência de servidor naquele município. E aí eles ficam tentando cobrir essa carência, colocando os servidores para fazer hora extra, em vez de contratar, em vez de convocar aquele servidor que está ali na lista de espera, que está ali esperando a convocação, a nomeação dele, que fez o concurso público e está só esperando a nomeação. Então é para evitar esse tipo de situação também. Vamos falar agora da vantagem pessoal incorporada. A vantagem pessoal incorporada se constitui de parcela remuneratória que vai ser assegurada ao servidor em caráter permanente em razão do atendimento a requisitos e condições pessoais determinados em lei. Isso aqui é uma situação, aquele servidor que assumiu cargos de confiança durante um tempo. O servidor que permaneceu por 6 anos ininterruptos ou 9 anos intercalados, ocupando um cargo comissionado ou uma função gratificada incorporada em 30% das remunerações percebidas. E aí ele tem essa questão da vantagem pessoal incorporada, ele se enquadra na situação da vantagem pessoal incorporada. E temos o adicional de permanência, que é um benefício concedido ao servidor efetivo que tenha alcançado ali todos os requisitos para a aposentadoria voluntária em relação à idade, o tempo de contribuição, e ainda assim ele permanecer trabalhando em atividade até chegar na idade da aposentadoria compulsória. Então ele podia ter se aposentado, mas ele continuou trabalhando. Ele pode continuar trabalhando até ele chegar na idade limite que ele vai ser aposentado compulsoriamente. Aí nesse caso, por ele continuar trabalhando, ele recebe um adicional de permanência. Vamos falar agora das gratificações. As gratificações, elas são identificadas como gratificação natalina, gratificação pelo exercício da função de direção, chefia e assessoramento, gratificação por produtividade fiscal, gratificação de produtividade e gratificação por trabalho em horário noturno. A gratificação natalina é o famoso 13º. E o Poder Público Municipal ele poderá antecipar o pagamento de até 50% da gratificação natalina ao servidor. Tá? Ele pode antecipar esse pagamento em até 50%. Temos a gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, que será devida ao servidor efetivo, que foi designado para desempenhar encargos de direção, chefia ou assessoramento. E aí, esse servidor, ele ocupou cargos de confiança e ele receberá essas vantagens pessoais e funcionais inerentes ao cargo efetivo integrais, né? Para continuar recebendo o seu cargo efetivo, as vantagens, né, referentes ao cargo efetivo integralmente, e acrescido a isso ele vai receber também um percentual atribuído ao cargo em comissão. Temos também a gratificação por produtividade fiscal. Aqui o Estatuto não fala muito sobre essa gratificação, fala apenas que ela será regulamentada através de uma lei específica dentro de um prazo de 60 dias. Essas gratificações por produtividade, elas normalmente estão atreladas a resultados, ao desempenho de funções, né, ao desempenho dos resultados esperados. Porém, não tem muita informação aqui no Estatuto a respeito dessa gratificação. Temos também a gratificação de produtividade. A gratificação de produtividade ela será atribuída aos servidores para poder estimular a obtenção ali de melhores resultados, aumentar a eficiência, a qualidade na prestação dos serviços públicos. Então, essa gratificação ela é voltada exatamente para isso, para melhorar a produtividade, a eficiência no serviço público. E para isso você confere uma gratificação aos servidores como uma forma de você incentivar e estimular os servidores a trabalharem da melhor forma e sempre produzir melhores resultados. Essa gratificação será atribuída de acordo com critérios de conveniência e oportunidade determinados pela própria administração pública, valoradas pelo secretário municipal, na proporção de até 200% do vencimento do servidor. Então, imagina, o servidor ele pode receber o dobro do seu vencimento em termos de gratificação de produtividade, se ele atingiu ali as metas estabelecidas. É vedada a percepção da referida gratificação por servidor que esteja respondendo a processo disciplinar ou que tenha sido penalizado dos últimos 12 meses. Então, o servidor que está respondendo a um PAD ou que tenha sido penalizado nos últimos 12 meses, ele não receberá essa gratificação. Temos também a prestação da gratificação por trabalho em horário noturno, que será devida ao servidor que estiver prestando ali serviço no horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, tá? Então, entre 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. E quanto que será pago de gratificação por horário noturno? Será calculado no percentual de 25% do vencimento correspondente ao nível inicial de referência 1 da respectiva categoria.
Então, aquele que trabalha em serviço considerado como sendo noturno vai receber 25% a mais em relação à hora normal de trabalho correspondente à referência 1 da sua categoria. E essa gratificação, ela se aplica somente aos servidores que prestam serviço em turnos de revezamento ou escalas de serviço, tá? Exceto os profissionais de saúde que trabalham em regime de plantão de 24 horas. Vamos falar agora das indenizações. Constituem indenizações que serão atribuídas aos servidores de Tanguá: diárias, indenização de transporte e vale alimentação. Então, o servidor quis se deslocar para uma outra cidade, e isso no interesse da administração do município, por período inferior a 30 dias. A esse servidor que precisou se deslocar por conta de serviço, por conta da atividade do município, será concedida a ele diárias para poder cobrir ali valores referentes à alimentação, hospedagem e locomoção. As indenizações de transporte, elas serão devidas ao servidor para despesas de locomoção entre a residência e o local de trabalho, e também do local de trabalho para a residência do servidor nos dias de trabalho, nos dias de expediente. Essa indenização, ela será limitada em 60% do valor do salário base do servidor e contará com a participação do servidor em 6% do seu vencimento. Então, tem um limite de 60% e o servidor tem um desconto em folha de 6%. E será concedido vale alimentação aos servidores públicos municipais. Vamos falar das férias? Os servidores, eles farão jus às férias após 12 meses de efetivo exercício. Férias essas de 30 dias remunerados, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade de serviço, tá? Então, as férias podem ser acumuladas, mas é uma situação excepcional. Quando é acumulado, segue uma proporção, ok? De até 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 dias. Aí, se ele não faltou mais de 5 dias ao serviço, ele pode tirar os 30 dias dele corrido. Se ele houver faltado ao serviço de 6 a 14 dias, aí nesse caso, ele tem direito às férias de 24 dias corridos. Se ele houver faltado ao serviço de 15 a 23 dias, ele terá direito a 18 dias de férias corridos. E se ele tiver faltado ao serviço de 24 a 29 dias, ele terá direito a 12 dias de férias corridos. As faltas ao serviço são as ausências registradas durante o período aquisitivo de férias, não abonadas ou não justificadas. Então, as faltas são aquelas que não foram abonadas, que não foram justificadas. Se você justificou, se você precisou ir ao médico, você tem uma justificativa, um atestado médico, isso não é considerado como falta. Os profissionais de educação terão suas férias estabelecidas em plano de cargos específicos. Normalmente, os profissionais de educação tiram férias coletivas junto com os alunos. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas terá direito a 20 dias consecutivos de férias por semestre, proibida a acumulação em qualquer hipótese. Esse servidor, ele manuseia substâncias consideradas perigosas, radioativas. Por essa razão, ele tem que tirar 2 vezes as férias, em 2 períodos por semestre, e não pode acumular, tá? Ele não pode acumular e tem que ser em 2 períodos, 2 semestres, por 20 dias consecutivos. As férias de 30 dias poderão ser parceladas em 2 etapas, se requeridas pelo servidor com antecedência mínima de 60 dias e autorizadas, considerando o interesse do serviço pelo titular do respectivo órgão ou entidade organizacional do exercício. Então, as férias, elas poderão ser parceladas em 2 etapas. Você pode parcelar as suas férias, mas você tem que solicitar isso com uma antecedência mínima de 60 dias e tem que ser autorizado. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou ainda por motivo de superior interesse público. Então, as férias só poderão ser interrompidas em casos excepcionais, em casos muito graves, né? Em casos de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, enfim, casos de relevância pública. Vamos falar agora das licenças. Será concedido ao servidor as seguintes licenças: licença para capacitação, licença para tratamento de saúde, licença gestante ou adotante, licença paternidade, licença para desempenho de mandato classista, licença para acompanhar o cônjuge, licença para prestação de serviço militar, licença para atividade política, licença para tratar de interesses particulares, licença por motivo de doença de pessoa da família e a licença prêmio. Vamos falar de cada uma, ok? Bom, entendendo que o servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo algumas licenças: a licença para capacitação, a licença para acompanhar o cônjuge, a licença para prestação de serviço militar, a licença para atividade política e a licença para tratar de interesses particulares. Com exceção dessas, o servidor não pode permanecer em licença
por período superior a 24 meses, tá? Essas são as exceções que é admitida uma prorrogação. Vamos começar falando da licença para capacitação. A licença para capacitação é para que o servidor se capacite, para que ele se aperfeiçoe, para valorizar esse servidor. Então, a administração pública promove para esses servidores cursos e treinamentos de capacitação e aperfeiçoamento técnico e profissional, com esse intuito, né, de valorizar o quadro de servidores municipais. O servidor, após 3 anos de efetivo exercício, ele poderá solicitar afastamento remunerado para cursar a pós-graduação stricto sensu, promovido pelo Poder Executivo em parceria com a instituição oficial de ensino. Então, quando ele completar 3 anos, que é quando ele completar o probatório, ele pode solicitar esse afastamento remunerado para poder fazer esse curso de pós-graduação stricto sensu. Vale dizer também que o total de servidores em gozo dessa licença para capacitação não pode exceder 2% dos servidores efetivos em exercício. Então, não pode também o quadro de funcionários daquela repartição, mais de 2% estarem gozando da mesma licença de capacitação, né? Estando ali em licença de capacitação, porque isso compromete o andamento funcional daquela repartição. Temos a licença para tratamento de saúde, que será concedida ao servidor, né, que precisa ali de um tempo para poder tratar da sua saúde, será a pedido ou de ofício. Então, o servidor ele pode solicitar ou a própria administração pública pode julgar ser necessário o servidor ter essa licença. Bom, a remuneração desse servidor para tratamento de saúde será pago nos primeiros 15 dias, correspondente ali ao vencimento acrescido das vantagens pessoais do cargo ou função. A partir do 16º dia, será pago como sendo auxílio-doença, né, na forma da Previdência Municipal de Tanguá. E essa licença médica ela será concedida pelo prazo indicado no atestado ou laudo da perícia médica do próprio município. Vale dizer que o servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por prazo superior a 24 meses, exceto nos casos considerados recuperáveis pela perícia médica do município. Então, finalizando o prazo de 24 meses e o servidor não estando ali recuperado e não puder ser readaptado, né, não puder ser readaptado em uma nova função, ele será aposentado por invalidez. Vamos falar da licença para gestante ou adotante? A servidora gestante será concedida licença pelo prazo de 180 dias remunerado pelo salário maternidade pago pela Previdência Social do município de Tanguá. Essa licença ela será concedida a partir do 8º mês de gestação, salvo prescrição médica contrária. Então, a regra é que essa servidora inicie a sua licença a partir do 8º mês de gestação, a não ser que o médico diga ao contrário disso. Bom, o servidor que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será assegurada a licença com remuneração pelo período de 120 dias se a criança tiver até 1 ano de idade, aí são 120 dias, 90 dias se a criança tiver entre 1 e 4 anos de idade e de 45 dias se a criança tiver entre 4 a 8 anos de idade. Então, se a criança tiver até 1 ano de idade, serão 120 dias. Se ela tiver entre 1 e 4 anos, serão de 90 dias. Se ela tiver de 4 a 8 anos, serão de 45 dias. E a licença paternidade? Ao servidor será concedida a licença paternidade remunerada de 8 dias consecutivos, por ocasião do nascimento ou adoção do filho. E a licença para desempenho de mandato classista? Essa licença é para que o servidor ele desempenhe uma atividade sindical para defender o interesse dos servidores municipais. E somente poderão ser licenciados para desempenho de mandato classista servidores eleitos para cargos de direção ou representação nessas entidades. Essa licença para desempenho de mandato classista ela será concedida na proporção de 1 servidor para até 100 servidores e mais um no limite de até 7 servidores afastados nessa condição por entidade. Então será de 1 servidor para até 100 e mais um num limite de até 7 nessa condição por entidade. E quanto tempo que vai durar essa licença? Enquanto durar o mandato. E pode ser prorrogada no caso de reeleição. A licença não será concedida por período superior a 2 mandatos consecutivos, ok? Então a licença vai durar enquanto durar o mandato, mas não pode ser superior a 2 mandatos consecutivos. Licença para acompanhar o cônjuge. O servidor ele pode solicitar licença sem remuneração para poder acompanhar o seu cônjuge ou companheiro a serviço da administração direta, autarquia ou fundação pública, né, que for mandado para servir em outra localidade do território nacional ou que for exercer mandato eletivo. Essa licença ela deverá ser renovada a cada 2 anos até o último dia do mês de janeiro. Finalizou a licença, o servidor tem que reassumir o exercício do cargo ou função em até 15 dias. Se ele não fizer isso, a sua ausência será considerada como sendo falta ao trabalho. Licença para serviço militar obrigatório.
Bom, o servidor convocado para o serviço militar ou para encargos de segurança nacional será concedida essa licença, né, que à vista de documento oficial que prove a incorporação. E uma vez que o servidor ele deixa esse encargo de segurança, ele tem que retornar ao serviço num prazo de 7 dias, tem que reassumir esse serviço num prazo de 7 dias, tá? Sem perda de vencimento. Mas se ele não fizer isso dentro dos 7 dias, vai ser considerado como falta. Vamos falar agora da licença para desempenho de atividade política. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo efetivo e a véspera do registro da sua candidatura. Então, o período em que ele está ali mediando a sua escolha num partido político até a véspera da sua candidatura, ele tem direito a uma licença sem remuneração. E aí vai dizer que se esse servidor que ele está se candidatando, né, a um cargo eletivo, ele exercer função de direção, chefia, assessoramento, arrecadação, fiscalização, ele tem que ficar afastado, né, a partir do dia imediato que ele registrou sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 15º dia seguinte ao do pleito. E aí, a partir do registro da candidatura e até o 15º dia seguinte da eleição, o servidor fará jus a uma licença como se estivesse em exercício, com direito à sua remuneração integral. Então, a partir do momento que ele registra a sua candidatura até o 15º dia após a eleição, ele tem direito a uma licença com remuneração integral. Mas antes disso, quando ele está ali mediando a sua escolha partidária, até o momento que ele registra a sua candidatura, ele até tem direito a uma licença, só que é sem remuneração. Temos a licença para tratar de interesse particular, que será concedida ao servidor estável, a critério da administração, para que ele trate de interesse particular pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma única vez no período não superior a esse prazo. Então, é sem remuneração, é prorrogável uma única vez e não pode ser superior a esse prazo. E essa licença ela pode ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou por convocação da administração municipal, quando for de interesse relevante, interesse público. Vamos falar da licença por motivo de doença em pessoa da família? Bom, o funcionário poderá solicitar uma licença por motivo de doença em pessoa da família, se for ascendente, descendente, colateral, consanguíneo ou afim até o 2º grau civil, cônjuge do qual não esteja legalmente separado, ou a pessoa que viva ali as suas expensas e conste no seu assentamento individual. Então, ele só pode se afastar para poder cuidar e conferir assistência a essas pessoas se de fato a sua presença for indispensável, ele não conseguir conferir essa assistência simultaneamente com o exercício do seu cargo. Essa licença ela pode ser prorrogada a pedido do próprio funcionário. Ela será concedida com vencimentos e vantagens integrais nos primeiros 12 meses. No primeiro 1 ano, será concedida com vencimentos e vantagens integrais. A licença ela será concedida sem vencimentos após o 12º mês até o limite de 24 meses. E vamos falar da licença prêmio? A licença prêmio acontece após o servidor completar 5 anos de efetivo exercício, após cada quinquênio de efetivo exercício. Ele tem direito a essa licença de 3 meses com todos os vencimentos e vantagens inerentes ao seu cargo. Não fará jus à licença prêmio o servidor que tiver sofrido pena de suspensão ou pagamento de multa interrompendo a contagem do quinquênio. Então, se ele sofreu uma pena de suspensão ou pagamento de multa, isso vai interromper a contagem do quinquênio, ele não vai poder tirar a sua licença prêmio. E tiver mais de 10 faltas injustificadas no período de contagem do quinquênio. E vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo, que diz o seguinte: sob a luz do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Tanguá, acerca das licenças por motivo de doença em pessoa da família, analise as afirmativas abaixo, marcando V para verdadeira e F para falso, logo após assinar a alternativa que apresenta a correta sequência. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família, se ascendente, descendente, colateral, consanguíneo, afim, até o 2º grau civil, cônjuge do qual não esteja legalmente separado, ou pessoa que viva às suas expensas e conste no respectivo assentamento individual? Sim, perfeito. São essas as pessoas que são consideradas como sendo pessoas da família. A primeira é verdadeira. Segunda, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Exatamente. Se o servidor não conseguir, ao mesmo tempo que trabalha, também conferir essa assistência ao seu familiar, não conseguir fazer as duas coisas, simultaneamente, aí nesse caso será conferida a ele essa licença. Então, a 2 também é verdadeira. 3. A licença será concedida sem vencimentos após o 12º mês até o limite de 36 meses. Será sem vencimento após o 12º mês, de fato, mas será até o limite de 24 meses. Então, a terceira ela é falsa. A sequência ficou VVF e a resposta é a letra D.
Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui, explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diferentes playlists, diversas de diferentes conteúdos, né? Como por exemplo, tem playlist de simulados de português de diferentes bancas organizadoras, tem playlist de simulados de fundamentos de educação, também tem playlist de legislação educacional, legislação ambiental, tem playlist noções de administração pública. Então maratone para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.